Pronto, agora nós estamos gravando. Esse é o nosso segundo encontro do GEP, Grupo de Estudos Poesia e Espiritualidade. Nós estamos nos reunindo no dia 29/10 de 2023. Como nós fizemos da vez passada, nós vamos começar com um texto lido para servir como nossa prece. Esse texto que eu separei para hoje, para a gente, né? Ele é um texto que está no livro Mensagens em Poesias, do Paulo Mendes Correia. É um PDF que eu encontrei classificado como poesia espírita na página Recanto das Letras. E realmente, né, tem vários poemas sobre reencarnação, não há muito sobre o autor no material, mas os poemas realmente trazem a temática espírita, e a gente vai começar com esse texto hoje para servir de nossa prece poética, e no final a gente vai fazer aquele sorteio, e o sorteado vai terminar o nosso encontro lendo um poema de sua autoria ou de autoria de terceiros. A prece é o passaporte que nos abre o caminho, alivia nossa alma inquieta, nos acalmando com carinho. A prece, quando verdadeira, sai do fundo do coração, expressa todo sentimento, fé, amor e perdão. Orar não é só se humilhar, nem gritar, esbravejar. É com sentimento puro saber louvar, pedir e agradecer. Em silêncio, podemos pedir em nosso quarto sem ninguém ouvir, e nele então mansamente pensar, deixando o sentimento fluir. Aos poucos a paz vai chegando e o coração se enche de alegria. A alma, antes triste e vazia, passa a sentir o Deus que já existia. Que assim seja. Assim seja, lindo. Gente, mais uma vez, bem-vindos a todos, tá? Hoje nós temos aqui duas, pelo que eu estou notando, tem duas pessoas que não estavam aqui no encontro passado, a Marili Ferreira e o Edmundo, tá? E a Cris também, tem três. É que eu nunca fui bom de geografia, então eu erro na hora de fazer as contas, né? Tá entrando também agora a Raquel, tá? Bem-vinda, Raquel, bom dia. Você está mutada. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom, então, assim, para aqueles que não estavam aqui no encontro passado, nós começamos a leitura do texto Espiritismo e Poesia, que é um texto escrito pelo Tobias Pinheiro, né, para o livro Antologia de Poetas Espíritas. Está lá longe, agora eu não vou conseguir alcançar. É um livro publicado em 59, dificílimo de achar, e por essa dificuldade, quando eu finalmente consegui encontrar um exemplar em 2013, eu tive o cuidado de digitalizá-lo, né? Fui digitando os poemas, fazendo as atualizações da ortografia, porque, afinal de contas, algumas coisas mudam mesmo, né? E a gente está estudando essa apresentação. Na verdade, é um texto, eu vou botar ele aqui, é um texto que foi escrito para a orelha do livro, né? Ele foi escrito para a orelha da obra, e é um texto assim que rendeu muito, né? Rendeu muito aqui as nossas discussões. Nós fomos até o segundo parágrafo, né? Contabilizando um total de 5 linhas. 5 linhas rendeu o nosso debate de mais de 1 hora. Então, hoje, a gente vai dar prosseguimento, tá? E a gente vai fazer o mesmo elemento que a gente fez da vez passada.
Eu vou fazer a leitura corrida do texto, porque ele é curto. Se ele fosse um texto mais longo, a gente não faria isso, mas por ele ser um texto curto, eu vou fazer a leitura corrida, e aí a gente volta a partir do terceiro parágrafo dele, ok? A influência do espiritismo na poesia e a poesia no espiritismo em quase nada se modificam, pois o espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Com a poesia, a dor é mais suave. Com o espiritismo, é mais pura. E foi até aqui que nós fomos. A poesia encanta e o espiritismo conforta. A poesia é o entendimento, às vezes fugindo da razão, e o espiritismo é a própria razão de ser, atingindo o entendimento. Aquela é o sonho que se enleva, e este é a verdade que se impõe. Há, portanto, entre espiritismo, filosofia, ciência, doutrina, e a poesia, arte, harmonia, beleza, a grande afinidade caracterizada até mesmo pela concentração, ponto elementar e fundamental a exigir do espírito e do poeta a inspiração divina para o êxito. Dessa afinidade, dessa identificação, é que surgem as influências a todo instante e em qualquer lugar. Algumas pessoas chegaram à poesia pelo espiritismo, enquanto outras alcançaram a graça do espiritismo pela poesia. Vasta é a literatura poetizada que gira em torno do espiritismo, e maior ainda é a doutrina espírita que se expande através da poesia. Sendo apenas sensível como as flores, que recebem o orvalho das madrugadas e vão depois enfeitar e perfumar ambientes, a poesia, que é sentimento, passa a ter a missão das flores dentro de suas bases doutrinárias e filosóficas. Somente assim a poesia, essa força que arrastou Dante Alighieri ao paraíso, poderá conduzir a humanidade rebelada pela incompreensão através do caminho estreito e espinhoso da vida terrena, para os braços abertos de Jesus. Tobias Pinheiro, que, vou salientar aqui, a Edna descobriu realmente quem era, ela achou informação sobre o Tobias Pinheiro naquele mesmo domingo. Eu vou mostrar aqui, tá lá no Poesia dos Brasis, tá? Eu vou colocar esse link do Poesia dos Brasis no nosso grupo de WhatsApp, né? Para que depois vocês possam conhecer o Tobias Pinheiro. Eu fiz um cruzamento de informações para a gente ter certeza se era ele ou não, e tudo leva a crer que sim, porque o que diz aqui, né, no site, ele fala algumas coisas sobre ele, pá, e quando chega aqui na página dos livros, tem um dos livros aqui onde aparece a poesia do Tobias Pinheiro, que é do mesmo organizador da antologia que nós estamos estudando, né? Então, assim, 99% de chance de que Edna tenha desvendado o mistério, quem é Tobias Pinheiro, quem foi essa pessoa, né? Então, inclusive eu vou depois, assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, ou quem quiser já fazer isso, né? A gente vai empreender, de repente, uma busca pelo nome dele nas academias de letras da região onde ele nasceu, para a gente ver se encontra mais alguns dados, realmente. E a gente estava falando sobre isso, né, Edna? Como é que nós temos um problema com a memória no movimento espírita, né? Como é que a gente não guarda isso? Como é que a gente não registra isso, né? Mas está aí. Palmas para a Edna. Palmas para a Edna. Bom, gente, todos estão com PDF do material aí à mão, ou vocês querem que eu mantenha ele projetado aqui? Eu gosto de deixar aberto, porque aí eu posso ver o rosto de todo mundo. Para mim não precisa deixar, não.
Ok, então vamos lá. Vamos aqui aos parágrafos. Nós vimos os dois primeiros na semana passada, e hoje a gente continua a partir de a poesia encanta e o espiritismo conforta. E aí eu vou jogar uma provocação que eu fiquei pensando aqui em relação a esse parágrafo. E vice-versa? Palavra franqueada. Eu concordo, e vice-versa, viu? Também acho que isso aí acontece mesmo, né? Essa troca aí acontece. Se bem que é um efeito especial, em particular de cada um, né? Mas a mim, as duas coisas acontecem, tanto com a poesia quanto o espiritismo. Mas pode ser que para outras pessoas não, já que é algo muito pessoal. A poesia conforta, mas o espiritismo também encanta, né? Ele nos leva a sentir a arte mais nos embalando, né? Nesse encanto e nesse conforto. Eu acho que os dois dialogam mesmo. Eu tenho essa impressão também. Eu costumo dizer que o espiritismo me apresentou a arte, né? Da forma com que eu quero vivenciar. Porque a gente aprende arte em escola, né? Mas o espiritismo ele te dá uma outra possibilidade de você ir além daquilo que você acredita. Então, para mim, as duas coisas andam muito juntas, né? Eu não consigo visualizar a minha vida sem isso, sem um e sem outro, né? Eu acho que são muito importantes. Se a gente pegar os livros do Emmanuel, por exemplo, gente, ele é super poeta. É poesia pura ali. Você vai lendo, você fala, gente, olha o jeito que ele fala sobre isso. Então é lógico que ele conforta, né? E a poesia da mesma forma, né? Porque a poesia essa beleza de rima, né? Que faz o nosso cérebro, né, funcionar de uma forma diferente, porque às vezes você lê poesia, parece que é uma música, aí você não consegue entender muito ali, porque tem uma... Eu não sei se vou saber explicar, gente, não sou... Não escrevo poesia, mas eu sou uma pessoa consumista de poesia. Mas a impressão que eu tenho é assim, que você fica na rima, né, na musicalidade que tem aquilo ali, então o seu cérebro ele funciona de uma maneira diferente que não tem como não mexer com as fibras do nosso coração. Eu estava pensando aqui, o Espiritismo traz seus postulados, a teoria, né? E quando a gente, por exemplo, pega um livro de romance, né, espírita, né, e você vê na prática ali, tanto do lado espiritual quanto do lado material, trazendo todo aquele postulado, aquela teoria que é verdadeira, aquilo emociona a gente, né? Por exemplo, quando você lê um livro com Paulo Estevão, né, há 2000 anos, você vê e aqueles intrincados processos da reencarnação, né? E que trouxe o espiritismo, trouxe essa verdade da reencarnação, a gente encanta nosso espírito. Eu acho que é isso. E o primeiro livro que o Chico escreveu é o quê, né, gente? Quer dizer, assim, o nosso maior exemplo, acho, dentro do espiritismo, né, é poesia. Ele começa com poesia. E levando em conta que a poesia foi a primeira arte citada no Espiritismo. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala na poesia, e no caso ele fala da poesia dos espíritos, ele fala da poesia mediúnica. Mas o fundamental é pensar que, assim, porque historicamente você teve uma cisão, né, entre a poesia e a filosofia, principalmente por causa do Platão. O Platão lá na República, ele faz essa cisão. Eu até digo assim, o problema do Platão é que ele tinha muito medo da concorrência. Ele sabia que os poetas, eles conseguem estar em pé de igualdade com os filósofos. E aí ele faz essa cisão. E eu acho fantástico quando você vai ler
no Livro dos Espíritos, né, a introdução é um tratado filosófico e ele já sai de cara falando sobre a poesia. E aí, como a Edna bem lembrou, aí vem o Chico Xavier e o primeiro livro dele é um livro de poesias mediúnicas, só que aquilo ali é repleto de poesia, de filosofia, né? E aí você fala assim, então peraí, então não dá para a gente separar exatamente. A gente não consegue. Essa cisão que foi criada, ela não se sustenta ao longo do tempo. E é por isso que eu penso, cara, mas da mesma maneira, né? O espiritismo ele encanta, ele é encantador, como vocês bem disseram. Né? E eu penso também no tanto que a poesia ela colabora para a gente no sentido de nos trazer alívio, sabe? E aí, pensando como alguém que escreve poemas, né, eu lembro que várias vezes, quando algo me incomoda de maneira muito avassaladora, e que nada parece fazer sentido, e que não adianta eu pegar o evangelho para ler, para tentar reorganizar aquilo na cabeça, o que acaba me trazendo de volta para o eixo é quando eu sento com papel e escrevo. E pego aquele elemento, né? O exemplo que eu sempre cito foi um dos exemplos que me aconteceu. A cena daquele menino daquele menino sírio morto na praia de anos atrás, do Aylan Kurd. Eu só consegui parar de chorar com aquela imagem quando eu escrevi, quando eu transformei aquilo em um poema denúncia. Então, assim, não era um poema de consolo, era um poema denúncia. Mas aquilo me apaziguou, né? Então, e aí eu fico pensando que isso também pode se dar ao nível do leitor. O leitor de poesia como alguém que busca na poesia, busca nos textos um certo alívio, um certo conforto para as dores, para as dificuldades, para as preocupações do dia a dia. E eu acho que existe uma coisa assim, ó, nos próprios livros, né? Se você pega um livro e ele está escrito de uma forma, às vezes você só lê, né? Mas quando você pega um livro que ele vem numa forma poética, é uma outra coisa, você se envolve, né? Ele te traz esse envolvimento. E aí as poesias traz muito disso, porque às vezes é isso, eu vou pegar o evangelho, tal, ou eu vou pegar o livro. Você lê, aquilo não te traz para a questão do sentimento, às vezes, porque às vezes é muito racional. E aí você pega uma poesia ou você escreve uma poesia, ele mexe com o seu sentimento e aí ele muda a sua vibração, porque é sentimento. Então eu acho que é isso que interliga as duas coisas, né? Porque é o sentimento. E a gente sabe que a doutrina ela tem a parte racional e tem a parte do sentimento. E a gente precisa disso, né? Para a gente poder seguir em frente. E eu, quando leio poesia de outros, eu falo, nossa, gente, eu consegui entender. Essa pessoa conseguiu entender aquilo que eu estou sentindo. Né? É muito louco. Você fala assim, cara, como que ele estava na minha mente aqui, né? O que está acontecendo? Eu acho que é isso um pouco. E entender também que o espiritismo ele é um consolador, né? Então ele não vai fazer a dor ali sofrer, ele vai aliviar aquela dor ali. Então o espiritismo tem essa base também de consolo. O Glaucio, o pessoal estava pensando aqui também, falando de consolar, né? Que ele fala que a poesia encanta e o espiritismo consola, né? Não é isso? Mas esse inverso também acontece tanto com relação à poesia, que até pegando a poesia de não espírita, né, eu estava me lembrando da poesia de Olavo Bilac. Ele fala sobre a velhice naquela velhas árvores. Né? Olha essas velhas árvores mais belas. Quando eu li essa poesia, eu não conhecia, algum tempo atrás que eu li, eu falei, dá até vontade de ficar velho, né? Porque a gente tem, né? A velhice é uma coisa tão preocupante, né? Que a gente tem um amparo, né? A gente pensa nos governos que não têm um amparo, né? Não dão amparo à velhice.
Mas quando você lê uma poesia dessa, você se sente consolado, se sente feliz. Poxa, porque é bonita, né? Tem o encanto da beleza, mas também fala, poxa, pelo final ele coloca, né? Na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Quer dizer, você com a experiência, quer dizer, traz toda uma filosofia ali, né? Dentro, e não é espírita, é uma poesia que a gente pode dizer que não é espírita, mas se isso acontece, né, fora da poesia espírita, é claro que a poesia espírita também consola, né? Eu só queria trazer para... Sobre isso que o André Luiz... Opa, desculpe, pode falar. Eu vou até, como a Edna falou, eu também não sou poeta, não. Eu estou iniciando, né? Eu já escrevi algumas coisas assim, mas não sou profissional como vocês. Peraí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Que a gente falou, né? Que o espiritismo tem uma função e a poesia. Será que a poesia também não tem um pouco do espiritismo quando ela está falando em harmonia? Será que também não tem um pouco dessa espiritualidade, a poesia? Então, aproveitar essa deixa da Nayara, que eu acho interessante, né? E pegando o gancho do André Luiz, eu vi uma poesia recente de uma pessoa que não é espírita, e a poesia é atual, que junta juventude e experiência, viu, André? Acaso quis juntar a alegre juventude com a antiga experiência. Trocaram olhares a tal empatia. Sorriram entre o tímido, talvez. Palavras curtas, diálogo de paciência. Mágico Cupido entra em cena. Hoje sentem amor pela convivência. Então, a convivência entre a juventude e a experiência, quando nós chegamos a essa idade, quando vamos chegar, né? Eu só estou de cabelos brancos, não cheguei a essa idade que o André falou, não. Aí a gente vê que riqueza, que a velhice, que ela angaria a experiência ao longo do tempo, por incrível que pareça, quanto mais a gente chega a esse potencial, a gente se sente mais jovem. Não sei se acontece com vocês. Sinto muito mais jovem porque eu valorizo por demais a juventude, porque ela está aqui ainda, muito mais presente agora, porque eu sei muito mais do que eu sabia antes. E quando a gente sabe, a gente se sente livre. O que a juventude gostaria de ser? Livre. E nós atingimos isso sem precisar fazer bobagem, né? Agora, na idade mais avançada. Então, eu vejo a poesia, aliás, o espiritismo, a própria poesia, porque o que o espiritismo concede de munição para o poeta é algo assim imensurável, é muita coisa que a gente busca na doutrina espírita para fazer poesia. E a gente encontra em pessoas que não são, pelo menos não dizem ser espíritas, muito espiritismo nas suas poesias. Eu vejo com muita frequência isso. Por isso, tanto me encanta um, quanto me conforta o outro, e vice-versa. Bom dia a todos, né? Estou chegando hoje. Mas também quero dar a minha contribuição aí. Prazer, estou aqui em Curitiba, né, gente? Então, estou bem agasalhadinha, que tá frio. Eu tenho uma coisa em mim, assim, que todo o nosso repertório de vida, de estudo, vai fazer a gente enxergar a poesia ou não, vai fazer a gente enxergar o espiritismo ou não. Então, até eu gostaria de conversar com o grupo o que faz uma poesia ou um poeta ser espírita ou não. Se nós temos o repertório dentro de nós, que nem eu, gente, eu vejo espiritismo em tudo. Hoje, depois da pandemia, né, eu também nunca fui de escrever poesia, eu sempre gostei muito de escrever. Mas quando eu entendi que poesia é sentimento, que a poesia está em tudo, eu consegui ter olhos de poesia para enxergar poesia em tudo também. Então, o quanto que está no texto, né, a gente falando de texto, e quanto está no leitor. Então, para jogar para a gente estar conversando sobre isso também. Obrigada. Eu estou fazendo umas anotações aqui enquanto o pessoal fala, né, para não perder alguns tópicos. E teve uma coisa que foi repetida por duas pessoas diferentes, a Edna e a Nayara, né, que é quando elas falaram assim, eu não sou poeta, né, mas eu sou leitora, eu estou
Aí tem uma coisa interessante, que é uma fala do Ítalo Morricone. Ítalo Morricone é um teórico literário aqui do Rio de Janeiro, né? Ele tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, intitulado Como e Por que Ler a Poesia Brasileira do Século XX. É um livro excelente, ao contrário do que o título pode parecer indicar. Não é um manualzinho ditando regras, são textos em que ele comenta sobre a experiência de leitura e como essa experiência de leitura é modificada na modernidade, e tem uma parte que ele fala um negócio bacana, que ele diz assim: todo leitor de poesia é um pouco poeta também. Por quê? Porque na visão que ele vai transmitindo, né, o ser poeta vai além do ato de escrever. O ser poeta também reside em níveis, em outros níveis, como o da fruição de poesia. Porque, assim, não existe poeta que não seja um leitor de poesia. Não existe. Às vezes eu falo muito isso com os meus alunos. Os meninos chegam assim: professor, eu estou escrevendo poesia. Aí eu vou, vejo. Depois que ele já me mostrou uns 10 textos, eu falo: você já leu o poeta tal? Porque eu vejo algum poeta que tenha mais ou menos a ver com aquilo que ele está escrevendo. Ah, não li. Eu falei: leia. Você vai ver que tem alguém que está fazendo algo parecido contigo. E a gente vai incentivando as pessoas a ler poesia para ser poeta. Então, mesmo que a pessoa não escreva, e isso é uma fala do Ítalo Morricone no livro, né? Mesmo que ele não escreva, ele é, em uma certa medida, um poeta, principalmente quando ele corporifica o poema através da fala, quando ele transmite esse poema para outras pessoas. Eu tomando aqui, por exemplo, Edna, né? Eu ainda conheço pouco a Nayara, mas com Edna eu conheço Edna, vou ser indiscreto, eu conheço Edna há mais de 2 décadas, né? Sim. E aí, quando Edna, por exemplo, vai para o palco e começa a falar os poemas, por exemplo, na abertura do último FECEF, ela corporifica aquelas palavras, ela se apropria das palavras escritas por outra pessoa e torna esse texto, ele passa a ser um texto de 2 pessoas. Daquele que o escreveu, que o pôs no papel, e daquela Edna que o materializa diante das pessoas. Se eu for falar o mesmo texto, eu vou falar de outra maneira, eu vou falar com outros impulsos, com outros critérios, e isso vai fazer com que esse texto se torne um outro texto. Então, Nayara e Edna, não sei se mais alguém aqui se classifica na mesma esfera das duas, vocês são poetas em alguma medida, sim. Tá? Então, podem assumir esse título. Podem assumir esse título. Outra coisa que eu anotei... O Glaucio, bota lá depois o nome do autor desse livro aí. Vou botar no grupo, vou ver se acho ele ou na estante virtual ou na Amazon, vou ver onde eu acho ele mais em conta. Aí coloco lá, que é maravilhoso, gente. É um livro excelente. Ele não está aqui na minha bagunça, não. Ele já foi para outra bagunça. Eu tenho minhas bagunças móveis, né? Outra coisa que Nayara... Tudo bem, Raquel, tudo bem. Outra coisa que Nayara falou que eu achei muito interessante foi quando ela falou assim: eu não sou profissional. Eu vou perguntar, gente, existe poeta profissional? Eu jogo essa pergunta aí para vocês, para depois eu retomar lá a fala da Cris. A Cris falou também uma coisa bem interessante que eu gostaria de retomar. Mas primeiro eu pergunto a vocês: existe poeta profissional, minha gente? Boa pergunta, viu? Vamos primeiro definir o que seria poeta profissional, depois a gente vai dizer o que é.
Não, quando eu falei profissional é porque eu disse, eu sou iniciante, eu estou começando a escrever um pouquinho, aí eu não tenho experiência, pode ser que foi errado de maneira, mas não tenho experiência de bagagem como vocês têm, por isso eu falei profissional. Obrigada, Glaucia. Eu acho que era o Jorge Luiz Borges que dizia que todo escritor profissional é um principiante que não desistiu. Perfeito. Eu joguei essa coisa principalmente pelo seguinte, gente. Eu estava num curso semana passada e eu descobri que na França, no século XIX, existia a profissão de poeta. O Oscar Wilde lutou para ter o registro dele de poeta foi cassado por imoralidade. Existia a profissão de poeta, gente, com carteirinha e tudo. Aí eu achei bárbaro a Nayara falar, eu não sou poeta profissional. Olha só, as duas coisas dialogando. Né? Sensacional, gente. Mas olha, Nayara, sobre isso, vou te dizer, se você está escrevendo, você é poeta. Se você está lendo, está curtindo a poesia, você é poeta. Tá? Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, o poeta ele vai crescendo ao longo do tempo. Né? A gente vê, por exemplo, aqui nós temos pessoas de idades variadas. Temos aqui o mestre Edilson, por exemplo, que o mestre Edilson deve ter os seus 50 anos, né? Né? E tem, por exemplo, eu acho que daqui da turma que está aqui hoje, a Nayara é justamente a mais jovenzinha. Né? Você está quantos anos, Nayara? 31. 31. Tem cara de menos, né? Não, eu pensei, olha, sinceramente, eu estava te dando uns 18. Tem cara de menos, né? Eu estava te dando uns 18. E aí é interessante você pensar que as pessoas que vão escrevendo, a escrita delas vai amadurecendo, vai se modificando com o tempo. Né? Você olha, quando você vê um poeta que ele permanece a mesma coisa ao longo dos anos, algo está muito errado ali. Algo está muito errado ali. Por quê? Porque o natural é que essa escrita se modifique, se aprimore, se amadureça, por assim dizer. Né? É claro que você vai encontrar aquele estilo do sujeito, tá? Você vai encontrar o estilo dele, mas quando ele, cada vez que ele escreve, ele está criando um novo mundo. Né? E aí é interessante que, independente do tempo em que a pessoa escreva, a gente encontra o valor naquilo que a pessoa escreve. Você vai ter poetas, por exemplo, como a Cora Coralina. Ontem eu estava vendo um documentário sobre ela na HBO, e como ela parou de escrever durante um tempo por causa das imposições familiares, mas como ela permaneceu alguém que estava num estado de busca da sua poesia. Então, quando Cora Coralina aparece no cenário mercadológico, ninguém sabia o que fazer com aquela senhora. Porque era uma autora estreante e madura ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? E anos depois acontece a mesma coisa com a Ana Cristina César, que com 20 e poucos anos lança o seu primeiro livro e é um estrondo. Tão madura quanto Cora Coralina do alto dos seus mais de 70 anos. Né? Então, acho que a escrita da poesia, ela passa por esse processo de autodescoberta e de criação e de recriação constante de si mesmo. Não sei o que vocês acham disso. Coloco o tema para a conversa. Eu vejo essa questão da maturidade poética como assim, a descoberta, digamos assim, da vida pela pessoa. Tem pessoas que descobrem a vida mais cedo, outras mais tarde. Outras têm uma percepção da vida de forma bem infantilizada. A questão cronológica é muito relativa, né? Não dita a maturidade real da pessoa.
Então, tem pessoas que a gente vê, por exemplo, as crianças, né, 3, 4 anos de idade, tocando piano divinamente, como um profissional. Olha a palavra profissional de novo. Enquanto muitos vão passar 3 ou 4 reencarnações seguidas e não vão conseguir tocar uma tecla com melodia. Então, é tudo muito de percepção da vida mesmo, daquilo que a gente enxerga e tem o potencial de exteriorizar. Porque tem pessoas que são poéticas dentro de si mesmas, mas não conseguem colocar uma palavra poética no papel. Não é verdade? Nayara levantou a mão. Sim, se vocês me permitem, eu gostaria de ler só um das poesias que eu fiz. Foram poucas, umas 4 que eu publiquei, mas vou ler só esse. Por favor. Eu vou mostrar um pouquinho do meu. A liberdade de um poeta. Ponho-me a escrever, a pensar nas histórias de possibilidades infinitas. O poeta é aquele que finge a própria realidade e conflitos. O belo é o mais singelo da primazia da arte. O contorno de traços que o faz traçar nas palavras a sua liberdade. As palavras sorriem para serem expostas. Um desejo profundo da alma ao deixar cair suas lágrimas num papel em branco. Poeta feliz, poeta que lastima a sorte de escrever para saciar a sede do momento importuno do seu destino. Poesias são regras e destinos, de variados temperos e vidas, de histórias e gostos. Você, telespectador, que faz compor o mundo à volta de um poeta ou um escrevinhador. Vem. A Nayara acabou de ilustrar o que a gente está dizendo, que não é questão de tempo apenas. A maturidade de um poeta pode se dar nessa irrupção de um poeta novo. Né? A Nayara acabou de ilustrar o tópico. Muito bom, muito bom. Né? Depois, Nayara, bota esse poema lá para a gente no grupo, de repente a gente pega ele. Gostaria até de publicá-lo na próxima edição do Garimpo, já vou avisando. Pode ser, tudo bem. Outro tópico, gente, se ninguém tem mais nada para falar sobre esse tópico, a gente avança para uma outra coisa que eu anotei aqui da fala da Cris. Okay. A Cris lançou uma pergunta: o que faz ser espírita? Um poeta ou uma poesia? E quem vai responder são vocês. Qual foi a pergunta que eu não ouvi? O que faz ser espírita? Um poeta ou uma poesia? Né? O que define uma poesia espírita? O que define um poeta espírita? Eu acho muito difícil essas definições, né? Eu costumo dizer, eu sou a mesma pessoa quando eu estou no centro e quando eu não estou. Então, eu acho que é muito do que você é. Né? Então, assim, se eu sou espírita, as minhas poesias, elas vão ser. Independente do que eu for falar, porque o conhecimento espírita que eu tenho está em tudo que eu faço. Né? Essa é a minha visão com relação à arte. Então, tudo que eu faço de arte está relacionado com aquilo que eu sou. Né? Mas eu não vejo assim, não, nessa poesia fala sobre isso, então isso é espírita ou isso não é. Porque eu concordo. Alguém falou aqui, eu não vou lembrar se foi você, se eu falar sobre espiritismo, tudo tem a ver. Porque como espiritismo é filosofia, a minha vida inteira está permeada por ele. Não tem como eu tirar, né, essa questão. Agora, tem algumas pessoas que vão falar, quando você fala sobre reencarnação, quando você fala sobre os princípios básicos, né, da doutrina. Eu não vejo assim. Para mim se você é espírita, na sua poesia vai ter algo daquilo que você acredita. Eu diria, até, gente, desculpe, Edilson. Não, pode falar, você deu origem a tudo. Imagina, até eu vou falar para você assim, eu lancei um livro meu agora em infantil, né, em setembro, e ele não é de uma editora espírita, ele foi pelo
pelo processo aqui do Mecenato de Curitiba, pela Fundação Cultural. Daí as pessoas me perguntam, é um livro espírita? Eu falei, gente, ele não é de uma editora espírita, mas não tem como não ter relação com o espiritismo, porque é a minha vida, é o que eu sou, né? Aí, como a Edna fala, não tem como não ter referência. Pra gente falar. Vou aproveitar de novo, se ninguém quer falar primeiro. Bem, para finalizar minha fala, estou chegando à minha hora de sair. Com relação a isso que a Edna colocou, é fantástico, porque eu diria que essa é a ideia de Kardec, né? Quando ele fala da definição de espírita lá, tem os 3 tipos de espírita. E aquele que é impregnado, que se deixa impregnar pelo espiritismo, ele não tem jeito, ele vai se comportar, ele vai ser, ele vai falar, ele vai escrever, tudo dele é espiritismo. É comportamento espírita que vai sair, até na poesia, no que você escreve, na sua opinião, em todos os aspectos da sua vida, qualquer tipo de aspecto, você vai impregnar a sua postura de espiritismo. E aí, como o espiritismo, na minha percepção, o espiritismo é pura poesia, porque o que ele traz de linguagem, de aspectos, de todos os segmentos do conhecimento, tanto da filosofia quanto da ciência, da religião, da moral, que eu prefiro colocar moral do que religião, isso é poesia pura, muita poesia. Inclusive, alguém falou sobre, não me lembro quem foi, falou sobre o evangelho, que tem muita racionalidade ali, muita razão. Já eu vejo muita poesia dando impulso à razão, explicando até a razão a poesia. Tem textos que eu leio 3, 4, 5 vezes, de tão poéticos que são os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fico babando ali, puxa, eu podia ter escrito dessa forma alguma coisa, e eu não consegui escrever, mas eu estou lendo isso aqui. Eu acho assim, muito, muito bom, porque me tira, porque eu tenho um lado muito racional, que eu tentei tirar há muito tempo, o Espiritismo conseguiu. E aí, o Evangelho, ele me traz isso. Ele me faz ver a vida racional, a lógica em tudo que vejo, com poesia, com beleza, com consolo, com conforto. Por isso que eu digo que a poesia, voltando ao parágrafo anterior de Tobias, né, que nós estávamos comentando, ainda ele, né, que a poesia encanta, aliás, aí o Evangelho e o Espiritismo ele conforta, e o contrário também é verdadeiro, porque isso acontece. Quando eu leio uma poesia, e olha, né, não é poesia espírita, né, porque não é dita que é espírita, eu leio uma poesia, eu lendo uma poesia, como disse o André sobre a do Olavo Bilac, eu vejo espiritismo, porque a minha visão hoje, de tudo que eu leio, é visão de espírita. Eu não consigo abstrair assim da minha vida mais essa questão de dizer isso aqui é espírita, aquilo não é. Porque eu vou encontrar algo que o espiritismo diz dentro de alguma poesia que não é espírita, mas ela se torna espírita à medida que eu encaixo ela dentro daquilo que eu vejo como um estudioso ou um vivente, um autocondutor na vida espírita. Então, é isso que a Edna colocou. E eu vejo, sim, no Espiritismo, muita poesia. Aliás, no Espiritismo, na minha visão, sobra poesia. Quem mais? Jogar mais uma instigação aí, gente, que eu vejo muito no movimento espírita, né? O que é psicografado é muito valorizado. Ah, isso é espírita. Mas nós, enquanto estudiosos do espiritismo, fica meio que, não sei se vocês sentem, fica assim, mas não sei, sabe? Fica uma coisa, não sei se é um preconceito. Eu falei, gente, é espírito encarnado, desencarnado. Nós todos. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, né? O que é de psicografia é espírita, o que não é, vamos avaliar se é. Essa questão de poesia e espiritismo, eu acho que eu vou até repetir o que eu falei. É porque a poesia é uma coisa espiritualizada, então tem a ver com o espiritismo, então tem esse conjunto, né, de a gente quando escreve pode também ser inspirado, então nessa sensação mesmo de espiritualidade, de espiritismo em nós. Acho que vou complicar um pouquinho mais, então.
A gente sabe que a gente é influenciado 24 horas. O que é meu? O que não é meu? Né? Quais são os conhecimentos dessa? Quais são os conhecimentos anteriores? Então, gente, eu acho que a gente é um conjunto de tudo aquilo que a gente aprende, de tudo. Todo o meu conhecimento que foi adquirido foi através de algo que eu presenciei, de algo que eu vivenciei, ou através do outro. Isso que nós estamos fazendo hoje. Eu estou aprendendo muito aquilo que eu não sei com relação à poesia com vocês. E isso já faz parte de mim. Mas isso é meu? Ou é meu e de todos vocês? Né? Não consigo entender essas diferenciações. Porque é mediúnico. É espírita? Nós não somos espíritos? Qual que é a diferença? Estar encarnado ou desencarnado? Quem está desencarnado é melhor do que quem está encarnado? A doutrina não diz isso. Diz que você continua sendo aquilo que você é. Né? Então, para mim, não tem muito sentido isso. Edna, talvez essa visão trazida pela Cris aí é que muita gente pode achar que quem está desencarnado fala com muito mais propriedade sobre o espiritismo do que quem está encarnado ainda, esquecendo, talvez, que já estivemos desencarnados também e que trouxemos muita coisa de lá. Então, talvez esse preconceito tenha na minha visão, essa patética versão que não condiz com a realidade, né? Porque muitas vezes o espírito está no mundo espiritual e nem sempre ele está com a visão inteira, talvez como nós a tenhamos aqui pelos conhecimentos que nós estamos adquirindo, pelas pesquisas que estamos fazendo e tudo mais. Então, é uma visão estreita de quem pensa assim, na minha percepção, tá, Cris? Não há como a gente definir, porque tem coisas que eu leio também, me perdoem, alguns livros espíritas, alguns romances espíritas que eu leio, e eu, me desculpem quem escreveram, que eu não citar por questão de ética, se tivesse no lixo seria melhor. Não traz nada de novo, não acrescenta, não diz nada que traduza algo de positivo na realidade e se diz mediúnica, né? Aí, eita, vamos comprar, vamos vender e tal. É o que eu penso, tá, gente? Pode ser que eu esteja sendo drástico demais. Eu me lembro de uma história, eu não sei se foi no livro do Chico, eu não vou lembrar onde que eu li, mas a história é a seguinte. Tinha um centro espírita que teve uma reunião mediúnica e veio um preto velho. Aí começou a falar as pessoas, olha, aqui não é o seu lugar, né? O seu lugar é em outro, tal, pananã. Beleza. Foi embora, veio outro, falando super bem, né? Pananã, nananã. Aí as pessoas, uau, né? Agora sim. Aí no final o espírito falou assim, então, eu estive aqui agora há pouco, como preto velho, e vocês me mandaram embora. Né? Então, é isso, a gente não consegue saber se esse espírito que está desencarnado, se ele realmente é aquilo ou se ele é inteligente o suficiente para se passar por aquilo. Porque às vezes você pode ter inteligência, mas não ter moral. A gente sabe disso. Ou você pode ter moral e não ter inteligência. Então não dá para julgar, né? Por isso que eu acho que o Espiritismo deixa isso muito claro e talvez seja os nossos ranços que a gente estava falando antes também. De outras religiões que a gente já passou. Eu vou desencarnar, eu não vou ficar melhor porque eu desencarnei. Eu vou continuar sendo aquilo que eu fui. Não tem como, né? Senão a gente vem aquela coisa, você morreu, virou santo, né? A pessoa foi ruim a vida inteira, morreu, virou santo. Não, gente, o espírito que está lá, ele continua sendo o que ele é. Então, a não ser que a gente fale, não, só vai ser espírita, então, se for mediúnico, porque aí é de uma outra pessoa. Mas o mérito do meu aprendizado, daquilo que eu sou, e daquilo que eu tenho que ser, daquilo que eu tenho que fazer, né? Por isso que eu acho que são preconceitos mesmo. E a gente tem que lutar contra isso, né? Tem que lutar contra isso, porque não dá, né, gente? Não, Edna, eu acho excelente a gente conversar isso, porque nós, enquanto estar à frente de um movimento de poesia espírita, ter bem claro o que é o que não é, porque as pessoas perguntam. E as pessoas têm esse preconceito. Né? Então, a gente ter bem alinhado e saber explicar para o outro, porque para mim, assim, eu acho que as nomenclaturas só separam mais do que unem. Porque, como eu falei assim, a poesia, ela se a gente for ver, toda a poesia ela tem um fundo espírita, porque a gente tem esse repertório em nós. Porque eu jogo, rótulos, o leitor, né? Conversa, né? Sim. Os rótulos que a gente precisa.
E assim, é muito engraçado, porque eu ouço muito em reuniões mediúnicas eles dizendo o seguinte: eu posso me apresentar com o nome que eu quiser. Quem precisa do nome somos nós, não são eles, né? Então você pega assim, vamos pegar o Fritz, tá? Que é uma pessoa, que é um espírito que todo mundo conhece. Tem uma falange. Ele está atendendo às vezes no Rio, aqui em Franca no mesmo horário, é a mesma pessoa? Não, gente. É um grupo que trabalha e que as pessoas, nós encarnados, precisamos desse nome para validar o negócio. Porque se for o Joãozinho, não é o Dr. Fritz, é o Dr. Joãozinho, então não serve. Então a gente precisa tomar, eu acho que isso é muito legal a gente ver, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque senão a gente desmerece aquilo que o Glaucio falou, o que eu sei, o que eu estudei. Estudei a minha vida inteira para fazer poesia. Estudei a minha vida inteira espiritismo. Então eu faço uma poesia, eu não posso falar que essa poesia é espírita? Ou que não é uma poesia? Uai, gente, né? Tem algo de errado. Posso só falar um negocinho que ele está falando aí para tirar selfie, né? O Glaucio falou aí que a semana passada só estudou 3 parágrafos, a gente só leu 1 agora. Eu estava vendo aqui, até abri um livro que ia me tornar repetitivo, mas acho que com relação a isso que você está falando, é a questão do que até Kardec coloca lá, né, e os outros autores também, que a gente tem que avaliar o conteúdo, né? Tanto do lado de lá, vindo para cá, quanto da que a gente escreve aqui, né? E tanto para poesia, quanto para saber se é poesia espírita, né? Então, e essa questão das questões de considerar, né? A gente aqui, nós encarnados escrevendo, o respeito, acho que eu vou ser meio repetitivo, porque acho que eu falei isso na quinzena passada. Desse livro aqui, ó, Arte e Espiritismo, né? Que fala que a poesia é o bálsamo que se aplica, isso é uma resposta a uma pergunta, né? Que é tirado lá do livro do Leon Denis, né? Que é o Espiritismo na Arte. E a resposta do espírito Alfred Musset fala: a poesia é o bálsamo que se aplica sobre as feridas. A poesia foi dada ao homem com a maná celeste. E todos os poetas são médiuns que Deus enviou sobre a terra para regenerar um pouco o seu povo. Ele não fala aqui os poetas espíritas, não fala todos os poetas, né? São todos os poetas. E aí é interessante esse tópico, né? Porque assim, essa coisa da hipervalorização da poesia mediúnica, que eu chamo de poesia dos espíritos. Eu criei eu faço essa nomenclatura, poesia dos espíritos e poesia dos espíritas, porque eu não gostava de falar poesia mediúnica, poesia não mediúnica. Eu falava, gente, isso me soa tão estranho, né? Eu usei esses termos durante muito tempo. Mas é interessante que, assim, 2 causos, né? Primeiro, lá em 2016, quando a gente começou a publicar o Garimpo, eu recebi um e-mail de uma pessoa, não me lembro exatamente quem, que ela dizia o seguinte: olha, eu acho que no Garimpo só devia ter os poemas psicografados, porque esses sim é que são os poemas espíritas, né? Levando em conta que muitos autores desencarnados continuam não sendo espíritas, né? No próprio Parnaso de Além Túmulo tem alguns poemas que eu olho e falo assim: isso aqui é católico, isso aqui é ateu. Tem poema gente, tem poema de cunho materialista. É só você esmiuçar que você vai perceber que tem o fundamento do materialismo ali em alguns dos poemas do Parnaso de Além Túmulo e de outros autores. Isso foi vindo dentro do meio espírita. Quinta-feira passada, eu estava num curso, esse curso que eu mencionei, né, que era sobre mística e poesia. E num dado momento, no meio dos debates, eu citei a pesquisa que eu tenho feito sobre a poesia dos espíritas. E imediatamente, as pessoas, o coordenador, que não é espírita, não faz parte de nenhum círculo religioso definido, ele automaticamente associou a Parnaso de Além Túmulo.
E aí a gente vê que essa hipervalorização da poesia mediúnica, que ela tem o seu lugar, sim, claro, óbvio, né? E ela existe tanto dentro do nosso movimento quanto fora, né? E aí quando eu falei, não, mas o que eu estou falando é a poesia feita pelos espíritas, pelos adeptos do espiritismo. E aí algumas pessoas ficaram meio assim, ué, mas teve uma pessoa que falou assim, tem gente escrevendo poesia no espiritismo? Eu falei, bom, o espiritismo tem gente. Onde tem gente, tem poeta, né? Então as pessoas escrevem. E é interessante porque a gente, às vezes, parte desse pressuposto que vários de vocês colocaram, acho que a Edna foi a que colocou com maior ênfase, de que as pessoas geralmente consideram que se é mediúnico, se é de origem mediúnico, necessariamente é superior. Tá? Eu lembro, até hoje, a gente estava num evento da Abrarte, eu vou citar, eu não sou tão eu não sou tão polido quanto o mestre Edilson, né? Mas eu cito mesmo, e aí eu falo mesmo. A gente estava num evento da Abrarte e convidamos o Haroldo Dutra para fazer a palestra. A palestra dele foi legal. Não foi das melhores, mas foi legal, foi interessante. Mas teve um determinado momento que ele falou assim, com aquele jeitão de Haroldo, né? Por que eu lanço um desafio a qualquer ganhador do Nobel de Literatura que escreva algo como Paulo Estevão? Gente, só por eu ser muito educado eu não levantei e fui embora. Porque o teórico literário em mim berrava, dizendo assim, cara, olha que besteira que ele está falando. Por quê? Ele toma o livro mediúnico como sendo uma peça literária, só que é uma peça literária com um objetivo específico. Paulo, não leu Guerra e Paz. Ele não leu Guerra e Paz, ele não leu Rubaiyat, ele não leu de Tantali, ele não leu o acontecimento, por exemplo, de uma das últimas ganhadoras do Nobel de Literatura. Porque o texto mediúnico ele é produzido dentro de um ambiente específico, dentro de um contexto específico, com um objetivo específico. Ele tem um tanto de expressão da individualidade que o escreve, mas é inegável que ele também tem um viés catequista, por assim dizer. Está me faltando aqui uma palavra melhor. Ele tem um viés religioso. Ele não apresenta exatamente um trabalho estético com a linguagem, que é o objetivo da literatura, entre outros, é o trabalho, é a estetização da linguagem. Então a gente tem que ter cuidado, desculpa, Centurião, já vou encerrar e passo para ti. A gente tem que ter cuidado ao a gente entender o lugar da poesia e da literatura mediúnica, a gente tem que entender o contexto de produção dessa literatura e entender que o objetivo dela é diferente do objetivo de uma literatura não mediúnica. Eu não escrevo poemas, por exemplo, para divulgar o espiritismo. Eu não faço isso. Eu escrevo poemas porque eu preciso respirar, porque eu preciso de ar, eu preciso falar. E como a Edna disse, eu sou espírita o tempo todo. Então ali vai a minha visão filtrada pelo espiritismo. Né? Mas essa hipervalorização da poesia mediúnica em detrimento da literatura que nós, espíritas, produzimos, é algo estarrecedor até, porque acaba por silenciar muitos dos autores espíritas, são silenciados por causa disso, porque as editoras vão valorizar, por exemplo, vão preferir os poetas mediúnicos, os romances mediúnicos, né? Então, e aí é aquilo, putz, a gente precisa encontrar esse espaço, a gente precisa ganhar o lugar de fala dentro do nosso próprio meio religioso. Vai, Centurião.
autores mediúnicos, os poetas mediúnicos escrevem antigo, né? Porque a principal finalidade é a comprovação da identidade do poeta que está escrevendo por via mediúnica. Então, Castro Alves escreve à maneira de Castro Alves. Quem escreve novo são os encarnados. A poesia mediúnica é uma poesia de museu, para registrar uma linguagem, uma literatura do passado, que pode tratar de conteúdos atuais, mas formalmente ela mantém estilo e características antigas, porque é da sua própria finalidade. Quem tem o trabalho de renovar a linguagem, quem leva adiante a linguagem, quem produz o novo formalmente e também tematicamente, é o autor encarnado, é o poeta encarnado. E aí até engraçado, né, Centurião? Uma vez uma pessoa trouxe para mim, como o pessoal sabe que eu estudo isso, as pessoas me trazem muitos poemas mediúnicos, né? Uma vez uma pessoa trouxe para mim um poema atribuído a Carlos Drummond de Andrade, e era um soneto. Eu falei assim, cara, para pensar o seguinte, Drummond escreveu ao longo da vida inteira dele um único livro de sonetos. Em compensação, ele era o mestre do verso livre. Por que diabos, ao se manifestar mediunicamente, ele iria escolher justamente a forma do soneto? Então você já começa a rejeitar o poema pela forma. Você já começa a rejeição pela forma. É impressionante isso, como a gente ainda vê isso que o Centurião falou. A poesia mediúnica é uma poesia de museu. Parece que os modernistas não se sentem à vontade para mandar poemas para o lado de cá. E é até bom, porque aí também a competição ia ser muito desleal, né? Competir com Drummond é o bicho. Mas aí, Glaucio, entra aquilo que o que acontece? Por que as pessoas aceitam? Porque não tem conhecimento. Então é muito fácil. Eu que não tenho conhecimento na questão da poesia, não sou uma estudiosa, não sou nada, chegar a falar, não, só poesia mediúnica que é legal. Baseado no que você está falando aí? Se você não estuda, se você não sabe. Se vem uma poesia mediúnica que você não sabe nem reconhecer se é da pessoa ou não, né? Porque você só consegue fazer isso, você estuda. Então, é muito fácil quando você senta a bunda e fala, olha, isso não é legal. Mas baseado no quê? Você foi estudar? Você tem conhecimento? Né? Como que você fala que a minha poesia é menos do que a mediúnica? Bom, o André falou uma coisa muito certa, né? A gente leu exatamente 7 palavras, estamos esse tempo todo debatendo, 1 hora de debate agora, gente. 1 hora de debate por um parágrafo de 7 palavras. Ô discussão boa. Ô discussão boa. Né? Eu vou seguir aqui para o próximo parágrafo, que é um pouquinho maior, e vamos ver se a gente... Temos ainda 15 minutos de reunião. A poesia é o entendimento... Porque eu achei interessante, por que eu estou insistindo em seguir, tá, para o próximo parágrafo? Só para salientar. Não, tranquilo, Centurião. A gente falou várias coisas aqui que tem a ver com o parágrafo seguinte. A questão da razão e da emoção conjugados. Então, assim, a poesia é o entendimento, às vezes fugindo da razão, palavras de Tobias Pinheiro, e o espiritismo é a própria razão de ser atingindo o entendimento. Poesia é entendimento, às vezes fugindo da razão.
Como é que a gente pode compreender isso? Como é que isso soa para a gente? Porque a gente pensa em entendimento, né? Entender é racionalizar. Como é que a poesia pode ser um entendimento que foge da razão? Eu acho que o mistério estaria na palavra arte, né? A quebra desse mistério. A poesia é arte. E a arte, ela é uma forma de compreender, né? Ela faz com que você perceba além da razão, né? Então, ela é conteúdo, né? E eu acho que a chave estaria nessa palavra, né? A poesia é arte e a arte é compreensão além da razão, né? Eu fico com o Mário Quintana, que fala que a poesia não se interpreta, a poesia já é uma interpretação. Eu tenho uma percepção assim, ó, deixa eu abrir de novo. A poesia é entendimento, às vezes fugindo da razão. Se nós partirmos, né, do pressuposto, poesia é sentimento, é você se envolver ali. E muitas vezes o teu sentimento te leva a sair da razão, sem você compreender o porquê que aquilo está em ebulição dentro de você. Quando nós estudamos o Espiritismo, a gente começa a saber algumas razões, alguns motivos que vão te fazer tentar entrar num equilíbrio, né? Então, você atinge esse entendimento e a poesia fica mais compreensível. Não sei se eu me fiz entender aí, né? Na minha colocação, né? Então, só a poesia, sem o conhecimento aí do Espiritismo, talvez você voe um pouquinho sem saber para onde está voando. O Espiritismo te mostra que realmente você pode voar, porque tem um entendimento daquilo, né? Da complexidade do ser, para onde nós vamos, pelas razões que nós estamos aqui. Você entende isso e essa poesia fica mais palpável, não sei, para conversar. Tem um teórico literário que eu gosto bastante, né, que é o Alberto Pucheu. Ele é teórico literário e é também poeta, e ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de explicar um poema talvez seja escrever outro poema. Palavra franqueada, gente, vamos falar. Grande verdade. Eu percebo que a linguagem poética é a melhor maneira de falar de poesia. Quando eu vou escrever sobre poesia, quase sempre a coisa vem em forma de poesia, em formato de poesia, numa linguagem, mesmo que prosaica, recheada de assonâncias, com métrica, com ritmo, é prosa, mas é uma prosa que não é prosaica. Uma coisa também que eu acho interessante nesse trecho, né, é que o Tobias Pinheiro, ele faz um círculo, né? Porque ele diz o seguinte: poesia é entendimento, o espiritismo atinge o entendimento, portanto, o espiritismo atinge a poesia. É um raciocínio meio circular, né? Eu penso numa cobra mordendo a própria cauda. É uma poesia, é um raciocínio circular. É uma poesia circular. Então, talvez, é como se a gente pudesse pensar que o grande objetivo do espiritismo, nessa visão do Tobias Pinheiro, seja atingir o elemento mais sensível do ser humano, mais transcendental do ser humano. E o que existe de mais transcendente que a poesia? E eu costumo dizer que a poesia é o último território livre da humanidade. Porque você pode fazer absolutamente tudo num poema.
Você pode criar coisas absolutamente fora da caixa dentro de um poema. Você pega lá o livro Guardador de Rebanho. Eu sou muito de contar causo, né? Eu sempre conto isso que me aconteceu. Eu tinha loucura para ler um livro do Fernando Pessoa intitulado Guardador de Rebanhos. Aí a Martin Claret lançou uma edição econômica do Guardador de Rebanhos, que na época custava apenas R$5 o livro. Aí eu fui para a livraria da UERJ para comprar o Guardador de Rebanhos, comprei o Guardador de Rebanhos, fui para a sala de aula com o Guardador de Rebanhos, aí sentei, abri o Guardador de Rebanhos e a primeira coisa que ele diz no livro é: eu nunca guardei rebanhos. Aí você... mas como é que é isso? Ô, rapaz, como é que é esse negócio? Né? Porque a poesia, ela te permite isso. Ela te liberta, ela liberta você das amarras da linguagem de uma maneira que mais, eu acho que nenhum outro campo da criação hoje em dia consegue. Porque hoje em dia tudo tem que fazer sentido, já viu? As pessoas, outro dia teve uma pessoa que me fez uma pergunta, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu adoro história em quadrinho, né? E aí teve uma pessoa que me fez uma pergunta assim: ô Glaucio, como é que o Batman faz para abastecer o Batmóvel? Eu falei, cara, isso é uma história em quadrinho, esse carro não existe. Esse carro não existe. Ele é uma invenção. Mas as pessoas querem que faça sentido, querem que seja verossímil no mundo externo à obra. Você não vai para um poema esperando isso. Se a pessoa chega no poema esperando isso, ela já fracassa na leitura logo de cara. Porque o poema não vai ter essa verossimilhança externa que o pessoal quer. O poema só tem compromisso com ele mesmo. Viajei brabo agora. Foi bem poético. E uma coisa, gente, que eu falo assim, a poesia, né? Nós estamos falando muito da poesia na estrutura do poema, mas a poesia está em todas as artes. Eu brinco assim também com os jovens, falei, gente, quando nós estamos fazendo arte, nós estamos sendo nós, espíritos. Eu tenho muitos papéis na minha vida, eu sou mãe, né? Eu trabalho, vários papéis, né? Filha, esposa, mas quando eu estou fazendo a arte que eu amo, eu sou eu. É onde eu me encontro com a minha essência, onde eu estou fazendo o que eu amo, eu estou sendo eu. Então, é quando a gente estuda, né, que tudo é o agora, o tempo. Quando você está fazendo arte, quando você está escrevendo teu poema, né, quando você está poetizando, você está sendo, você está se encontrando, né, está no âmago do teu ser, você é. Então, olha a beleza disso, a profundidade da gente disseminar a arte para o mundo. E daí a gente faz a relação com o espiritismo, né? Conhece-te a ti mesmo. Se busca, se encontra. Mas onde que eu vou me encontrar? Vou me encontrar no outro? Vou me encontrar nas profissões? Não, você vai se encontrar em você. Na arte que reside em cada um de nós, né? A gente tem que só que encontrar o caminho que a gente vai manifestar isso para o mundo. Como é que eu vou comunicar isso que eu estou sentindo? Através da escrita, através da dança, através, né, de N outras funcionalidades. Então, para a gente poetizar sobre poesia aí, veio essa deixa. O Glaucio, só passando aqui, porque agora me empolguei que eu descobri que eu sou poeta, mas não escrevo poesia, então já deu uma movimentada. Mas a Cris falou assim, você falou de forma poética, você estava falando da verossimilhança, né? Fora da obra, né? Fora da obra que é quando as coisas combinam aqui com o mundo externo. E aí você está falando, sendo poético, me lembrou a poética, porque eu estava lembrando da poética quando eu estava aqui ouvindo sobre espiritismo e poesia, se a gente não tem, né? A gente tem a mesma origem, né? As coisas vieram da mesma fonte, que é Deus, né? Enfim, espiritismo e poesia vêm da mesma fonte. E lá na poética, salvo me engano, eu passei por ela 20 e tantos anos atrás,
quando se fala poesia, se fala da arte, né? Algo muito amplo. Tem algum sentido isso que eu estou falando e cabe aqui nessa conversa? Total sentido, Ed, total sentido, porque de fato, na poética, o Aristóteles ele usa o termo poiesis para se referir às artes em geral. Durante muito tempo, a única palavra que era utilizada para arte, como sinônimo de arte, era poiesis. E aí é interessante porque quando você vai ler, tem a poética do Aristóteles, que é o grande referencial, mas tem também uma muito boa, que é a do Longinos, né? E o Longinos, ele faz uma coisa que Aristóteles ou não fez, ou se perdeu essa parte em que ele fez isso. O Longinos, ele fala sobre as diferentes poieses, e é ali que ele faz a definição entre a poiesis do palco, a poiesis do canto, a poiesis da escrita, a poiesis... E ele chega, o Longinos, ele chega a uns aspectos muito loucos, porque ele fala, por exemplo, da poiesis do dia a dia, né? Das pequenas coisas que você faz com capricho, ele considera como poiesis, como arte, né? Então, é fato que acho que foi a Cris que falou, né? Todas as artes, elas anseiam pelo poético, elas anseiam por se tornar poieses. E aí a gente vai entender, a partir de Aristóteles e a partir de Longinos, que esse aspecto poético é o aspecto que faz com que ela seja permanente, com que ela seja constantemente renovada. O Humberto Eco diz que uma obra clássica é uma obra que nunca termina de dizer o que tem para dizer. E aí ele dá o exemplo de Dom Quixote, que foi lido como uma obra satírica, foi lido como uma obra de autoconhecimento, é lido como uma obra sobre a escrita. No fundo, Quixote é poético, porque ele permanece. Você vai ver um filme como Os 10 Mandamentos. Fizeram uma versão nova que ninguém liga para essa versão nova. Mas o pessoal está sempre voltando ao clássico lá do Cecil B. DeMille. Por quê? Porque ele é poético, ele é permanente, ele transcende o seu momento de produção. E aí cabe a gente perguntar, o que a gente tem hoje que, dentro desse viés da poesia e espiritualidade, que vai ter essa força poética para transcender o nosso tempo. Isso fica para futuros encontros, porque já são 11h28. E como eu fiz a comparação no primeiro encontro, chegamos na goiabada da cavaca, que é a parte mais... É aquele momento que a cavaca está melhor, a gente encerra o encontro. Gente, falando sério, alguma consideração final? Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, sobre essa questão da poesia e espiritismo. Só um momento. Sobre poesia e espiritismo, né? Lembrar do Kardec, naquele manjadíssimo artigo que foi incluído em Obras Póstumas, ele não fala do que a arte pode fazer pela doutrina espírita. Ele fala do que a doutrina espírita pode fazer pela arte. E ele diz que inumeráveis novas fontes de inspiração para a arte, o conhecimento espírita pode proporcionar. Então, eu acho que, ao invés da gente perguntar o que a arte ou a poesia, no nosso caso, o que nós, poetas, podemos fazer pelo espiritismo, a pergunta do Kardec é o contrário. O que o espiritismo pode fazer por nós, poetas? De que maneira o conhecimento espírita e
absorção desse conhecimento, né, tornado vivência. De que maneira esse conhecimento transforma a nossa escrita. Isso isso vai muito além de temática. Por isso que eu concordo com vocês, eu sempre repito que quem tem que ser poeta, quem tem que ser espírita é o poeta, não o poema. Se a gente for procurar, né, se eu olhar para a minha produção poética, são pouquíssimas coisas que tocam assuntos espíritas, assuntos doutrinários, falam dos princípios. Uma vez eu estava participando de um encontro em Franca, era uma mesa, estava esqueci o nome dele agora. Éramos 3 na mesa falando sobre arte espírita, e aí o Nazareno Tourinho falou assim: arte espírita é aquela que trata de um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Aí eu falei, então, Ghost é um filme espírita? Né? Aquele filme sobre ET, agora esqueci o nome, aquele do Oitavo Passageiro, é um filme espírita, né? Porque trata da pluralidade dos mundos habitados. Então, não basta. Não é. É outra coisa. Então, me parece que é um pouco assim, uma visão utilitária da arte, pensar no que a arte pode fazer. Muita gente percebe a nossa produção como divulgação doutrinária. Não é isso. Muita gente percebe como forma de louvor, né? A semelhança dos nossos irmãos evangélicos, que têm a arte de louvor. Então vamos fazer uma coisa de louvor, vamos fazer uma coisa de propaganda, vamos fazer uma coisa para falar de... E, na verdade, é assim, né? Poesia é de mim para você e não tem meio do caminho. Então, o poeta é espírita ou não é espírita? E se não é espírita, isso não significa que ele seja menos bom, nem menos espiritualista, nem menos generoso na sua abordagem. Apenas é uma forma de olhar. E para o Edmundo, ele disse que ele não escreve poesia, né? Eu tenho uma coleção de textos que eu chamei de de poesia prosaica. São poemas em prosa, à la Baudelaire, né? Os pequenos poemas em prosa. Muito bom, gente, muito bom. Mais alguém, gente? Vamos tirar nossa selfie antes da gente fazer o nosso sorteio. Agora é aquele momento que um monte de gente começa a arrumar cabelo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que Raquel e Helenita, vocês têm como abrir a câmera ou vão só de bolotinha? Então atenção, hein? Todo mundo mantendo o sorriso por pelo menos 30 segundos, que é o tempo que eu levo para conseguir printar a tela. Foi. Daqui a pouco eu boto lá no nosso grupo. Já está aqui, daqui a pouco eu boto lá no grupo. Gente, foi uma manhã altamente enriquecedora. Acho que eu falo por todos. Levamos basicamente um encontro inteiro para falar de 7 palavras. Porque o Pará, eu fui contar, gente. Falei, não, gente, quando deu 1 hora que a gente estava falando sobre o 3º parágrafo do texto do Tobias, eu falei, não, quantas palavras tem esse parágrafo? 7 palavrinhas.
rendeu toda essa discussão. Acho que os encontros estão sendo muito ricos, estão sendo, assim, eu particularmente estou aprendendo pra caramba, né? E a gente vai manter esse projeto daqui a 15 dias, deixa eu ver aqui. Tobias or not Tobias? Tobias. Encontramos ele, o Centurião. Encontramos, é aquele mesmo que a Edna tinha encontrado. Então, ó, nos revemos no dia 12 de novembro, tá? Vou daqui a pouco colocar a gravação lá no YouTube, aí boto o link pra gente. Vou compartilhar aqui. Quem é que vai querer participar do sorteio para falar um poema para encerrar? Ninguém? Ah, Isa, Edna, quem mais? Cris, mais alguém? Edna, Isa, Edna, Cris, vou botar eu também. André. Ah, pode ler sim, Raquel. A ideia da gente é, a cada final de encontro, a gente sorteia alguém para encerrar o encontro com um poema, que pode ser próprio, pode ser de terceiros, pode ser memorizado, pode ser lido. Eu acho muito revolucionário esse negócio de democracia, de perguntar. Eu achei que era automático, todo mundo estava no sorteio já. É que eu sou um cara democrático. Você também vai entrar no sorteio, ô Edmundo? Põe meu nome aí. Edmundo. Se fosse democracia, todo mundo estava inscrito. Como é anarquismo, cada um decide. Cada um decide. Então tá aqui, ó, temos Isa, Edna, Cris, eu, André, Raquel, Alberto e Edmundo. Mais alguém que de repente levantou a mão e eu não vi? Não? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o sorteio. Aqui. Atenção. Sortear agora, hein? Cris! Hoje teremos a alegria de ouvir a Cris, eu espero estar pronunciando o nome corretamente, Rochavetz ou Rochavetz? Rochavetz. Rochavetz. Esse nome tem história, depois eu conto. Olha aí, hein? Então hoje nós vamos ter a nossa querida Cris encerrando o nosso encontro. O microfone é todo seu, Cris. Vamos lá. Eu vou ler um poema que chama-se Eu no Tempo, de minha autoria. Sou constituída de cosmos, sementes cultivadas nas entranhas do tempo. Vozes ecoam em meu íntimo, planejamento guiado pelo instinto. Ancestralidade, fortaleza que me nutre. Corpo orquestrado no ontem, partitura que sustenta e limita. Quero asas abertas para a plenitude, dançar a música que ecoa no universo, honrar e respeitar o meu tempo, e sem lamento, eclodir poesia. Sou viajante das estrelas, meus antepassados revivem, na luz dos meus olhos, e se curam em minhas atitudes. Quero girar o estático pêndulo, romper os grilhões enferrujados, encorajar as gerações que vierem, ter a sabedoria de ser fonte e mar, amar, hoje e sempre. Tudo que me alimenta, me nutre e sustenta. Liberdade para sonhar. Isso aí. Que Deus abençoe a todos nós, gente. Maravilha, gente. Muito obrigado. Como de praxe, eu vou deixar o grupo aberto até por volta de 2h da tarde, para a gente compartilhar. Eu vou botar lá o link do livro do Ítalo, para quem quiser adquiri-lo, para quem quiser ainda colocar mais algumas coisas, já vou botar lá a nossa foto, e a gente se vê novamente dia 12 de novembro,
quando eu estarei mais velho. Eu faço aniversário dia 11, então dia 12 eu já estarei com 4.7 e vai ser uma alegria a gente se rever. E Edmundo, vou fazer um pedido pessoal a você, que eu toda a vida estou para te mandar essa mensagem e esqueço. Bota lá no grupo o link. Teve um livro de poemas que foi publicado aí em Portugal há um tempo atrás. Você me mandou o link, eu perdi o link, tá? E se você ainda tiver pelo menos o nome do livro, bota lá no grupo para a gente poder procurar, que eu estou muito curioso para ler esse livro desse poeta espírita português, deste gajo. Então, deixa eu te dizer, assumir o compromisso público aqui. É que eu tenho um exemplar do livro para mandar para você e eu sempre esqueço. Ah, eu adoro ganhar presente. Eu adoro, gente, eu adoro quando a pessoa fala que vai me mandar um livro. Eu acho que me presentear com livros é um elogio à minha inteligência. Ele anunciou o aniversário por motivos evidentes. Evidentes. Fazer-se o quê, né? Gente, um beijo grande. Bom domingo a todos, boa semana. A gente vai se falando. Tchau, gente. Tchau. Excelente dia. Tchau. Tchau. Encerra.